Olá! Hoje nós vamos falar sobre doenças neurológicas. Nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Nós vamos fazer uma comparação entre doenças do sistema nervoso central e doenças do sistema nervoso periférico. Vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas existe essa divisão? Existe essa divisão. Muitas doenças que começam no sistema nervoso central, vocês vão entender direitinho no decorrer do programa, e que podem atingir o sistema nervoso periférico, mas existem doenças do sistema nervoso periférico que acabam também podendo atingir o sistema nervoso central. Só para vocês já terem um exemplo, meningite, por exemplo, é uma doença do sistema nervoso central, é uma doença infecciosa, não é? O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, que acaba atingindo também a parte muscular, não é isso? Não o sistema nervoso periférico. Um exemplo de doença do sistema nervoso periférico, diabetes, pode causar as neuropatias diabéticas, o alcoolismo, a falta de vitamina B, B12 especificamente, falta do ácido fólico, que são as anemias megaloblásticas, que pode atingir o sistema nervoso, é uma doença do sistema nervoso periférico. Tem divisão? Tem divisão. Vocês vão, no decorrer do programa, entender exatamente até onde vai a medula, né? Que é onde carreia, vamos dizer, os nervos que saem do sistema nervoso central, né? E a partir de onde não tem mais a medula, somente as terminações. Quando se fala, muitas vezes, a pessoa teve um trauma, um acidente automobilístico e ficou paraplégica, porque houve um trauma do sistema nervoso central, um trauma na medula. Então, é um assunto muito interessante. Muitas doenças atingem o sistema nervoso periférico, o alcoolismo, por exemplo, né? As neuropatias periféricas, a doença, síndrome de Guillain-Barré, tudo isso hoje vocês vão ver aqui no programa Saúde em Seu Lar, com o Dr. Renato Olegário, que é neurologista clínico. Programa muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Não saiam daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Renato. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje escolhemos aí um tema, né, da área da neurologia, essa área aí complicada, importante, mas que tem muitos tratamentos, muitas formas de recuperação, como nós vamos ver hoje aqui com o Dr. Renato Olegário, meu amigo, meu colega, meu querido amigo, um grande neurologista, né? Quem não conhece aí das cidades que estão nos assistindo, Dr. Renato é um neurologista clínico, não é isso? Não faz cirurgia, cuida da parte clínica. E o Dr. Renato já veio aqui no programa várias vezes, já falamos sobre vários assuntos e sempre muito importante as orientações aqui do Dr. Renato. Renato, meu querido, muito obrigada mais uma vez, né, pela tua ajuda, teu auxílio com as pessoas, tá certo? Muito obrigado, viu? Boa noite, Regina, boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande comparecer aqui mais uma vez. Sempre que precisar, estamos aqui. A gente com muito prazer no seu programa. Obrigado. Eu falo que o Renato já é meu sócio aqui, né? Porque ele já veio muitas vezes no programa, mas ele vem com muita boa vontade e é uma graça, realmente. Nós hoje escolhemos um tema que pode até parecer complicado no começo, mas é muito importante para vocês entenderem um pouquinho esse mundo, né, da neurologia. O que é doenças do sistema nervoso central, né? E o que é doenças do sistema nervoso periférico? Aí vocês devem estar se perguntando, mas existe diferença central, periférico? Afinal de contas, o que é isso, né? E o programa hoje vai esclarecer para vocês de uma maneira geral, e vocês vão ver o tanto de doença que tem, tanto relacionado ao sistema nervoso central, quanto ao sistema nervoso chamado periférico. Renato, vamos começar esclarecendo as pessoas. O que é isso daí? Doenças do sistema nervoso central e o que são as doenças do sistema nervoso periférico? Porque existe um divisor de águas bem claro aí, não é isso? Isso mesmo, Regina. Isso daí a gente já aprende desde os primeiros períodos da faculdade de medicina a diferenciar um sistema do outro. O sistema nervoso central, ele engloba
o encéfalo é o cérebro, diencéfalo, tronco cerebral, medula. Medula é o cordão nervoso que corre por dentro da coluna vertebral. Então, os neurônios localizados nessas regiões correspondem aos neurônios do sistema nervoso central. Toda a medula. Toda a medula Tá. e o encéfalo. E o encéfalo. A partir da medula sairão os diversos nervos que vão para o corpo, vão levar os comandos de força, trazer os impulsos de sensibilidade. E esses nervos, eles saem da medula. Então, a partir do momento que o nervo saiu da medula, aí vira sistema nervoso periférico. Periférico. Então, periféricos são os nervos de todo o corpo. A gente tem nervos braços, pernas, vísceras, tórax, pulmões, abdômen, tudo. E enquanto o sistema nervoso central, a gente já definiu onde ele está. Então, está bem explicado. E aqui eu queria abrir um parênteses, Renato, se você me permite, explicar a diferença, porque muitas vezes já fizemos programas aqui sobre a medula óssea, onde se produz o nosso sangue, né? E as pessoas às vezes confundem, sabe, Renato? Medula óssea com a medula, né, que é o sistema nervoso central, né? A medula, onde produz nossas células sanguíneas, elas estão dentro dos ossos, né? É o tutame que eles chamam, né? Está dentro dos ossos longos, fêmur, e ossos chatos, externo. Isso. Externo e cristas ilíacas. Isso. Aí nós temos a medula, que se fala assim, transplante de medula, né? Não tem a ver com esta medula que o doutor Renato está falando. Eu sempre gosto de explicar isso, porque as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, não sabem essa diferença. Isso mesmo. Essa medula é a medula espinhal. Espinhal. Medula espinhal que corre dentro da coluna. A coluna é um arcabouço ósseo. Por dentro desse arcabouço ósseo corre um cordão nervoso. Esse cordão nervoso é o prolongamento do encéfalo. Então faz parte do sistema nervoso central. Central, tá certo. Muito, muito claro isso. E às vezes quando fala assim, teve um acidente e teve um traumatismo de medula, não é? E às vezes a pessoa fica com problema paraplégico e outras... fica com outras sequelas, não é isso, Renato? Essa medula aí, não é isso? É um desastre, né? Igual fraturou o pescoço, pode ficar tetraplégico. É que cortou a comunicação do cérebro, do telencéfalo, com o resto do corpo. E essa comunicação é cortada através do trauma, da fratura da medula cervical. No caso, se for cervical, medula lombar. Aí ficaria medula torácica baixa, comecinho da medula lombar poderia ficar paraplégico, o que é um desastre. O que é um desastre. Exatamente, aqueles acidentes, né, Renato? Só para as pessoas, às vezes, que faz o chicote, né? Que muitas vezes lesa, né, a medula cervical. Chicote. Seria a desaceleração súbita. Isso. Aí tem efeito em chicote. Isso. Outra tragédia muito comum na região de Belo Horizonte, de onde eu venho, que tem a Serra do Cipó, que é muito rica em cachoeiras, em riachos. Sim. É o trauma cervical por mergulho em águas rasas. Lembrou bem. Piscina, quando às vezes bate a cabeça. Sim. Só para as pessoas se identificar bem. Renato, das doenças do sistema nervoso central, às vezes as pessoas podem estar até te perguntando, quer dizer que as doenças do sistema nervoso central, né, que está bem explicado aqui, elas são mais graves que do sistema nervoso periférico? Vamos dizer, todas são graves, são preocupantes, vamos dizer. Umas com prognóstico pior, outras melhor, mas por ser central, né, no comando de tudo aí, são mais graves? Normalmente sim. Se a gente for pensar, Regina, gravidade em relação à incapacidade, o que é mais grave seria o quê? Seria o que gera mais incapacidade, o que coloca a vida da pessoa sob um maior risco. A gente poderia falar isso sim. Porque normalmente as doenças do sistema nervoso periférico, elas têm sua gravidade. Vamos supor, se a pessoa tem uma neuropatia diabética, que é uma doença do sistema nervoso periférico, já dando exemplos do nosso tema. Já está dando exemplo, muito bom. Uma neuropatia periférica pode ser incapacitante, pode ser tão avançada ao ponto da pessoa não conseguir andar sozinha, ter que usar uma bengala, um andador, mas é uma doença progressiva. Agora, se a gente pegar um outro exemplo de doença do sistema nervoso central, por exemplo, uma hérnia de disco com compressão na medula, é uma doença gravíssima. A pessoa pode ficar sem andar bem mais rapidamente e pode ir para a cadeira de rodas. Então a hérnia de disco, né, que até é comum, muitas pessoas sofrem disso, já sofreram e sofrem, é porque comprime a medula?
Há um desgaste e aí a medula ela fica apertada, vamos dizer, comprimida? Sim, aí vale uma diferenciação. Tem a hérnia de disco alta, que pega a medula, que seria uma hérnia de disco traumática, por exemplo, nesse nosso exemplo aí de um trauma medular, do acidente automobilístico, um mergulho em águas rasas, aí traumatizaria a medula. Certo. Agora, tem também a hérnia de disco baixa, que é a hérnia de disco lombar lá embaixo, que aí já vai comprimir o nervo depois que ele saiu da medula. Ah, tá. Aí seria uma doença... A medula ela vai até em periférico. que altura da coluna, mais ou menos? Aproximadamente ela termina em L2. L2, porque tem a cervical, torácica e lombar. A gente fala L2 é lombar. A segunda vértebra lombar. Segunda vértebra lombar. São Até lá 5. tem medula. Depois é só os nervos. Exatamente. Tá. Então, se a gente pensa numa hérnia torácica, por exemplo, num trauma, ou numa hérnia cervical, aí seria uma doença do sistema nervoso central. Central. Que normalmente como você disse, mais grave que do periférico, sim. Tá. A neuropatia diabética que você citou, que é uma doença do sistema nervoso periférico, né? Que causa um transtorno muito grande para as pessoas. Por que que a pessoa diabética atinge os nervos periféricos? O que acontece, Renato, que os nervos periféricos são aí lesados, atingidos? Nos diabéticos, eles têm um estado de hiperglicemia, aumento da glicose no sangue. A glicose em altos níveis, ela é neurotóxica. A glicose ela é muito concentrada, aumenta muito a concentração do sangue. E essa glicose em níveis tóxicos no sangue, ao circular pelos capilares da parede dos nervos, porque os nervos também têm que ser irrigados, tem que receber sangue, os nervos para que eles funcionem. Certo. Essa glicose hipertônica, nesses vasinhos que vão nutrir os nervos, ela vai entupindo esses pequenos vasinhos. E deixa de nutrir. Deixa de nutrir, a parte do nervo degenera e morre. Porque, na verdade, nós já fizemos aqui há pouco tempo, até um programa aqui com o Dr. Tassi sobre diabetes, vocês viram que o açúcar lesa todos os vasos. Não é só vasos grandes, não. Pequenininhos também, né? Exatamente. Agora, por exemplo, dá um exemplo de doença do sistema nervoso central mais comum, assim, por exemplo. O mais comum no nosso meio é o AVC, é o derrame, né, Regina? Ah, tá. Que pode ser uma doença devastadora. Sim. Que até, infelizmente, tá uma casuística preocupante, né? Há poucos anos atrás era a principal causa de morte no país. Morte, incapacidade, o AVC. O AVC qual? O AVC isquêmico? AVC de um modo geral. Tanto englobando aí quanto como isquêmico, como hemorrágico, a principal causa de morte no Brasil. Então, é uma doença que pode ser devastadora, porque o AVC seria, o isquêmico seria o entupimento de uma artéria cerebral. Através desse entupimento, os neurônios da região nutrida por tal artéria ficam sem receber o sangue e morrem. E o AVC hemorrágico seria o rompimento, o estouro dessa pequena artéria, ou de uma grande artéria dentro do cérebro. E aí o derramamento de sangue pelo tecido cerebral causaria a morte dos outros neurônios. Nós já tivemos a oportunidade aqui de fazer até um programa específico sobre AVC e as pessoas acho que entenderam bem. Nós fizemos já um programa até com o neurocirurgião Baroni, esteve aqui com a gente falando sobre a questão do AVC hemorrágico, aneurisma e tudo. Bom, meningite, né? Que assusta todo mundo. É uma doença do sistema nervoso central. Sim. A meningite, a encefalite? A meningite é a inflamação das meninges. As meninges são as camadas que recobrem o cérebro e a medula. Certo. A meningite, ela, ao inflamar essas meninges, muito dessa inflamação pode atingir o cérebro. Quando a inflamação invade o tecido cerebral, é uma meningoencefalite. E a meningite, as meninges, no caso, por estarem tão íntimas com o cérebro, configura uma doença do sistema nervoso central. Certo, central. Central. E as meningites, né, elas hoje, com as vacinas, né, até que diminuiu bastante a incidência de meningite, né? Quase diminuiu bastante, graças a Deus. Mas a encefalite viral é mais comum, não é? Ou não? É comum em determinados grupos etários. Por exemplo? Em idosos, por exemplo. Tá. Em idosos a gente vê muita encefalite herpética,
Então é uma doença que tem uma prevalência significativa. E mesmo em crianças, adultos, jovens, ela pode acontecer também. Ela normalmente ela é mais branda e tem um curso autolimitado se comparado à meningite bacteriana. Essa sim é muito grave e atualmente com a vacinação do meningococo no sistema público de saúde isso diminuiu bastante. Né, diminuiu bastante, as vacinas realmente previnem, né, contra as doenças. Então, não pode ter medo de tomar vacina, porque tem muitas pessoas que acham que vai tomar vacina e pode causar a doença, né? Nós estamos vivendo isso, até aproveitando, abrindo um parênteses aqui, da febre amarela. Muitas pessoas com medo de tomar a febre amarela e a vacina e desenvolver a doença. 1 em cada 1 milhão, tá, gente? Só tô dando essa dica porque tem que vacinar, principalmente se for em área de risco. Não pode ter medo da vacina, ela é muito segura. Só abrindo aqui um parênteses aqui de informação de utilidade pública aí. Renato, a questão do alcoolismo, né? O alcoolismo ele também dá uma neuropatia periférica, né? Exatamente, pode dar neuropatia alcoólica. Aí seria o efeito de toxicidade direta do álcool sobre os nervos periféricos. E o álcool é um tema interessante, que existem livros só de efeitos do álcool sobre o sistema nervoso, seja ele central e periférico. Sim. A gente tem uma gama de repercussões, desde o álcool causando essa neuropatia periférica que a gente acabou de falar, como o álcool aumentando o risco de AVC, desencadeando crises epilépticas, causando deficiências nutricionais graves que vão atacar o sistema nervoso central. Então o álcool atinge o corpo como um todo e o sistema nervoso também, tanto central como periférico. E aproveitando a deixa, o diabetes também. O diabetes atinge tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. O periférico, lógico, nas neuropatias, que a gente também acabou de falar. Já o diabetes, sobre o sistema nervoso central, também aumenta muito o risco de doenças cerebrovasculares, que é o AVC, que é o derrame. É um fator de risco, né? É um fator de risco. Diabetes, assim como hipertensão, dislipidemias, né? Nós já conversamos bem sobre isso aqui. Dislipidemias, lembrando aos senhores e senhoras que é aumento de colesterol, triglicérides, não é isso? Aquelas gorduras, né? Que fazem mal demais à nossa vida. Renato, o que é a síndrome de Guillain-Barré? Ela é uma... Aí eu queria que você já explicasse o que é o Guillain-Barré e por que acontece, que é um tipo de doença do sistema nervoso periférico. É isso? Isso mesmo, Regina. É uma doença autoimune no qual o organismo da pessoa produz anticorpos, normalmente contra uma infecção que essa pessoa teve. O mais comum seria uma gastroenterite, mas pode ser também a produção de anticorpos contra uma vacinação que a pessoa teve. Esses anticorpos, eles são produzidos por antígenos seja dessa bactéria, desse vírus. Esse corpo estranho, vamos dizer assim. Exatamente. E esses antígenos, eles têm alguma semelhança com substâncias dos nervos periféricos, com substâncias constituintes dos nervos periféricos. Então, os anticorpos, eles atacam o corpo estranho, mas eles... Atacam as células boas também, vamos dizer. Por um processo que chama mimetismo molecular. Ou seja, a substância estranha ela é estruturalmente parecida com a substância do nervo periférico. Então o anticorpo ataca os dois. Ele não sabe qual que é o bom e qual que é o ruim, né? E a partir daí gera uma inflamação, uma desmielinização do nervo, ou seja, ele perde a bainha de mielina, que é a capinha de gordura que recobre o nervo, certo. E a partir daí esse nervo vai degenerando, perdendo a função, e essa inflamação, a tendência é ela ir espalhando pelo corpo. É uma distribuição ascendente. Começa nos membros inferiores, sobe pelo corpo, atinge membros superiores e, em casos avançados, pode atingir a musculatura, a inervação do diafragma, e a pessoa entra em crise respiratória. Que é o músculo responsável pela nossa respiração. Um dos, né? Mais importantes. Temos os intercostais também. Renato, e a Guillain-Barré normalmente é reversível? Quer dizer, a pessoa volta ao normal? O Guillain-Barré, ele normalmente é autolimitado e reversível. Tá. O problema é que o Guillain-Barré, a gente tem desde formas leves,
que o paciente tem uma forma autolimitada que nem chega a procurar médico, tem uma fraqueza nas pernas, acha que é da diarreia, acha que é astenia da fase aguda da diarreia e passa despercebido, porém ele tem um potencial de levar o paciente ao óbito. Então, Guillain-Barré é uma das doenças que a gente não espera para ver no que vai dar. A gente diagnosticou, a gente já trata. Já trata. Tá, mas e depois, saindo dessa fase aguda, ele pode recuperar com fisioterapia, uma série de coisas? Pode. Né? Os casos mais leves, Sim. obviamente, vão recuperar de maneira mais acelerada. Agora, casos graves, pode ser que a recuperação não seja completa, que ele fique com sequela para andar, para respirar, fique algum tempo dependendo de respirador. Então, depende muito da gravidade. Agora, isso é uma neuropatia periférica, né? Lembrando também que acho que é importante dizer que tem os tumores, não é isso? Tem tumor também, tumores que causam problemas no sistema nervoso periférico? Tem. Tumores, por exemplo, na coluna, por exemplo, não? Sim, pode ter na coluna, pode ter o caso mais comum que a gente vê de tumor de nervo periférico seria a neurofibromatose, que é uma doença genética, tem um aspecto, um padrão autossômico dominante de transmissão genética, seria parte das facomatoses. Neurofibromatose é basicamente assim, uma desregulação do crescimento das células dos nervos periféricos. Tá. E essas células vão crescendo, causando túberes, tumorações em todo o corpo em todo o corpo da pessoa. Essas tumorações apresentam-se como pequenas verrugas, que em fases avançadas podem crescer e dar grandes tumores. Inclusive em ossos longos, que tem nervo periférico, em todo o organismo pode crescer túberes. Mas isso aí não tem... o tratamento isso é complicadíssimo. Da neurofibromatose. Como é uma doença genética, a gente não tem como reverter o aparecimento de tais tumorações. O que a gente faz é ocasionalmente operar uma ou outra que esteja causando transtorno ao paciente. Tá, ok. Bem, Renato, nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos aqui, né, com esse assunto interessante, explicando a diferença do sistema nervoso central, do periférico, mostrando as patologias de uma maneira geral. Eu espero que vocês estejam gostando e ficando aí cada vez mais informados. Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Renato. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, hoje falando do tema doenças do sistema nervoso central. Quem está chegando agora aí na sala vai ter que assistir a representação ou pelo YouTube depois, porque o Dr. Renato explicou muito bem, né? E não dá para a gente voltar lá na explicação. E doenças do sistema nervoso periférico, muito interessante, mostrando aí essa diferença e o leque, né, de patologias englobando esses dois aspectos, vamos dizer assim. Nato, quando nós falamos, por exemplo, da doença de Parkinson, né? Aí nós estamos falando de uma doença do sistema nervoso central. Exatamente. Certo? Certo. Que é uma doença já que entra na doença degenerativa, é isso? Isso mesmo, Regina. A doença de Parkinson é a gente chama, vou usar um termo técnico, alfa-sinucleinopatia. Nossa. Seria a deposição de corpúsculos de Levy no meio, nos neurônios. Esses corpúsculos de Levy são substâncias tóxicas aos neurônios. Tá. Essas substâncias levam à morte dos neurônios. E isso se dá em regiões bem específicas do cérebro que controlam a coordenação dos movimentos. Mas aí que eu quero para as pessoas, mas as pessoas não... É central, mas atinge os nervos periféricos, ou não? Não exatamente os nervos, é o comando? Exatamente, é o comando. Ah, entendi. O que a gente vê é a pessoa tremendo, andando com dificuldade, rígido, com tendência a quedas. Na verdade, o problema é a musculatura, que não está respondendo adequadamente, porque o impulso, o comando que vem do cérebro é um comando defeituoso. É um comando de neurônios que estão em processo de degeneração. Por que as pessoas tremem? As pessoas tremem porque os músculos, os músculos atingem um estado de hipertonia, de contração muscular sustentada.
E essa hipertonia, quando ela é muito intensa, o músculo não aguenta, ele fadiga. Então altera a hipertonia com hipotonia. E o tremor da doença de Parkinson é um tremor muito característico, que é um tremor mais de repouso. A pessoa, quando começa o movimento... melhora o tremor. Melhora o tremor. A pessoa parada treme. Então, à noite, quando está mais descansando, treme mais. Treme mais à noite, sob repouso. Sob repouso. Então, assim, é um tremor bem característico e a semiologia nos ajuda muito a fazer o diagnóstico inicial de doença de Parkinson. Eu queria aproveitar, já para fazer um adendo também, que você me perguntou, é uma doença central ou periférica? Isso. É central, porque a lesão principal são dos neurônios do cérebro, da substância negra perimesencefálica. Tá. Entretanto... Que no cérebro tem substância negra e branca? Isso, porque a gente usa algumas colorações para estudar o cérebro e aí esses neurônios colam-se de maneira diferente. Agora, as teorias mais recentes, a teoria de Braque, ela especula que a doença de Parkinson começa no sistema nervoso periférico. E aí que as coisas misturam. E aí que nosso tema fica interessante. Porque a teoria mais recente, ela especula que a doença de Parkinson começa no sistema nervoso entérico. É o sistema nervoso que cuida do intestino. Do intestino? Do intestino. Nossa. Porque nas séries de autópsias de pacientes que morreram de doença de Parkinson, encontrou-se corpúsculos de Levy nos neurônios do sistema nervoso entérico, intestinal. Quer dizer, periférico. Periférico. E viu-se isso muitos anos antes da doença de Parkinson manifestar clinicamente. Então tem uma teoria, é teoria, não está comprovado, que a pessoa tem uma tendência genética a desenvolver a doença de Parkinson e é exposta ao longo da vida a determinadas toxinas, sejam bactérias, vírus, toxinas alimentares, a gente não sabe que toxinas são essas, que vão iniciar a neurodegeneração nos neurônios intestinais e a partir de fluxo retrógrado do nervo periférico para o sistema nervoso central, porque como a gente disse, o nervo periférico é ligado à medula, que é ligada ao cérebro. Então, a partir de fluxo retrógrado, essas toxinas, esse processo de neurodegeneração atingiria o tronco cerebral e posteriormente o cérebro. Vocês vejam como a medicina vai evoluindo os estudos, né? Vão evoluir. Imagina, eu não sabia, claro, não é minha área, mas que pudesse começar, Parkinson começar, a possibilidade, né? Está em estudo ainda, no intestino. É demais da conta, viu? E tomara, porque vai evoluindo, quem sabe existe alguma forma de abortar lá, né? Exatamente, antes de chegar ao cérebro. Antes de chegar ao cérebro, porque depois acho que chega ao cérebro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, quantos milhões, trilhões de neurônios nós temos no cérebro? 1 bilhão de neurônios. 1 bilhão. 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. E os neurônios, eles vão, com a idade, eles vão morrendo? Ou atrofiando? Sim, diminuem. Com a idade? Os neurônios diminuem com a idade. Só que não quer dizer que com a idade a pessoa perde a inteligência ou a capacidade cognitiva. Porque o que a gente sabe é que com a idade as conexões entre os neurônios vão ficando mais ricas. Então, se por um lado a perda neuronal, a redução do volume cerebral, atrofia cerebral, por outro lado, as comunicações aumentam. A rede neuronal aumenta. Então, a capacidade de processamento não necessariamente diminui com a idade. Fica diferente. Tá. Fica experiente. Fica experiente. Oi, graças a Deus, né, Renato? E aproveitando mais uma vez o gancho, sim, claro. Eu vou dar mais uma informação. Quem mapeou os 100 bilhões, quem contou os 100 bilhões, foi uma brasileira, a Suzana Herculano Rosel. Contou? Contou, desenvolveu uma técnica de contar para chegar nesses 100 bilhões de neurônios. Porque é interessante, né? Quem contou, né? Existe um livro que tem o nome 100 bilhões de neurônios, um livro de neurofisiologia, e a região do cérebro que tem mais neurônios. Qual seria essa região? É o cerebelo. Que controla a coordenação. Que controla a nossa coordenação. Que são inúmeros neurônios bem minúsculos, bem pequenos. São um dos menores neurônios do sistema nervoso central, estão no cerebelo. Então é uma área diminuta do cérebro, mas se a gente for pegar a concentração de neurônio por área, é a região mais densamente povoada por neurônios. É o cerebelo. Isso. É o cerebelo.
Aqui, ó, vivendo e aprendendo, eu também aprendo muito aqui, viu? Renato, por exemplo, a falta de vitaminas, né? Falta de vitaminas, tipo vitamina B, por exemplo, ela causa problema nos nervos também? Causa. Periféricos, claro. Aí eu tô te perguntando periféricos ou também central, alguma coisa assim? Causa nos dois, Regina. Dos dois. Olha que pergunta boa. No nosso tema aqui, sistema nervoso central e periférico. Isso. Deficiência de vitamina B12. O que ela pode causar? É uma condição assim, muito típica, chamada anemia megaloblástica. A vitamina B12 e o ácido fólico são essenciais para a produção de hemácias, dos glóbulos vermelhos, mas também são essenciais para a produção da bainha de mielina, que é a capinha que recobre o axônio, que é o prolongamento do neurônio. Com a deficiência de vitamina B12 e ou de ácido fólico, essa bainha de mielina não é formada adequadamente, não é mantida adequadamente, e o nervo periférico começa a degenerar. Degenera o nervo periférico. Então, há uma neuropatia por deficiência de B12. Em estágios avançados, Certo. essa deficiência de B12 pode ser tão grave que os neurônios do sistema nervoso central também não conseguem produzir essa bainha de mielina. Certo. Então, a doença que começa no nervo periférico, em estágios avançados, também ataca o sistema nervoso central. E isso consegue se dosar, não é isso? Sim, fazer a com muita dosagem facilidade. laboratorial, né? É fácil fazer essa dosagem. Muito fácil. Quando, por exemplo, a questão da falta da vitamina B12, né? Vamos pensar, uma pergunta que todo mundo deve ter. Isso aí diminui memória? Pode diminuir, sim. A memória? A pessoa Pode fica diminuir. mais esquecida e você vai olhar e tem uma deficiência de vitamina B12, por exemplo? Pode sim, e qual que seria a lógica disso? A nossa capacidade cognitiva, como eu falei há pouco, está ligado não só ao número de neurônios, mas às conexões, à riqueza da nossa rede neuronal, da E comunicação. que depende da B12. Porque o prolongamento do neurônio, o que faz um neurônio se ligar ao outro é o axônio. E o Que é axônio tipo ele um rabinho, viu, gente? um rabinho, como se fosse um nervo. Um nervo mesmo. Um fio. Como Isso. se fosse um fio e a capinha de plástico do fio seria a bainha de mielina. Se a gente imaginar um fio sem aquela capa isolante de plástico, o fio dá curto-circuito, não transmite a energia. Dá Com o adequadamente. neurônio é a mesma coisa. Se perdeu a capinha de mielina, não vai transmitir um impulso neuronal. Então isso daí atrapalha o processamento de informações no cérebro, diminui a capacidade cognitiva da pessoa e pode levar à perda de memória. Então, realmente, quando começa a vir uma perda de memória, eu tô começando a esquecer muito, é bom, né? Principalmente de uma certa idade para frente, ver, porque às vezes é a falta de vitamina B12, né? E ácido fólico que vai melhorar com o tratamento, né? Para o diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, é obrigatório a dosagem de vitamina B12. A gente tem que excluir essa condição antes de firmar um diagnóstico de Alzheimer. E aí você falou em Alzheimer, né? Hoje as pessoas tá com Alzheimer, Às vezes não é Alzheimer, é uma demência, mas não é o Alzheimer, né? Agora, o Alzheimer, seja o Alzheimer ou a demência, é uma doença do sistema nervoso central. Sim. Essa daí não tem conexão com o periférico. Essa não dá. Essa não dá, né? E o Alzheimer, afinal de contas, só dá uma lembrada nas pessoas, nós já fizemos até um programa, já fizemos 2, né? Sobre Alzheimer. O que acontece no Alzheimer? É também uma tendência genética? Sim, há uma tendência genética, só que no Alzheimer a gente já tem uma exposição ao meio bem melhor documentada do que na doença de Parkinson, por exemplo. Porque no Alzheimer, quem tem parentes de primeiro grau com doença de Alzheimer tem um risco maior de desenvolver a doença. Só que a gente vê que a influência do meio, principalmente estímulos cognitivos ao cérebro, ou melhor dizendo, a ausência, a falta de estímulos cognitivos ao cérebro, constitui um fator de risco fortíssimo ao desenvolvimento de Alzheimer. O que seria Alzheimer? Seria a degeneração neuronal, mais uma vez substâncias tóxicas são depositadas no meio intra e extracelular, esses neurônios vão degenerando, só que esse processo começa mais nos hipocampos e nos lobos temporais, que são as regiões responsáveis pelo armazenamento e pela busca da memória já armazenada. E a partir daí, essa neurodegeneração, ela se distribui
pelo cérebro como um todo. Em fases avançadas, o paciente perde não só a memória factual, como nomes, locais que deixou as coisas, mas eles esquecem... retrógrada também, ou não? Sim, a memória recente, nas fases recentes. Recente, ok. Agora em fases avançadas, ele vai perder não só a memória tardia, a memória factual, mas ele pode perder também a memória motora. Ele pode desaprender a andar, pode desaprender a comer, pode desaprender a funções elementares e ficar num estado acamado. Renato, a toxoplasmose, que é uma infecção que ela pode atingir outros órgãos, os olhos, por exemplo, mas o cérebro, né? É uma doença do sistema nervoso central. A toxoplasmose. Sim, a gente chama neurotoxoplasmose, seria uma doença parasitária, causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário, que ele, na verdade, a maioria das pessoas já foi exposta ao toxoplasma na infância, na juventude, que é um protozoário comum. Muito vinculado ao gato, que o gato é o mamífero mais comumente parasitado, né? O hospedeiro natural. Isso. Então, muito vinculado brincou na areia que tinha gato e tal. Então, a maioria das pessoas é exposta ao toxoplasma, e o sistema imune da pessoa sadia dá conta de combater essa exposição e a pessoa não chega a desenvolver a doença. Porém, a pessoa não consegue eliminar totalmente os protozoários do organismo. Eles ficam lá meio dormentes. Exatamente, num estado quiescente, num estado dormente. E em situações de baixa imunidade, eles podem voltar a se multiplicar e acometer o sistema nervoso central. Situações de baixa imunidade como uma leucemia, HIV, né, AIDS. É até comum, né, a AIDS apresentar, às vezes até vai a óbito depois, também por questões de encefalite, não é isso, Renato? Isso. Problema de toxoplasmose e outras coisas mais. E tem a toxoplasmose congênita, né, que é um outro assunto aí, mas também que é uma situação bastante grave e com sequelas, né? Com sequelas. A toxoplasmose cerebral, a neurotoxoplasmose, ela deixa sequela, sem dúvida nenhuma. Deixa sequela, mas ela tem uma característica que, se ela for tratada prontamente, são sequelas discretas. Tá. Porque ela não é muito destrutiva. Surdez, ela pode também dar? Pode. Né? No caso do paciente com baixa imunidade, com HIV, que desenvolve, manifesta como se fosse um AVC, essa toxoplasmose, paralisando ou diminuindo a força em metade do corpo dessa pessoa. Ok. Bem, nós vamos ter que ir para mais um intervalo, o programa está quase no final. Espero que vocês estejam entendendo, né, direitinho, que o Dr. Renato está aqui explicando para vocês. Acho que vocês não imaginavam, né? Tanta doença, tanta coisa, né, envolvendo o sistema nervoso central, periférico, mas enfim, é isso aí mesmo, tá bem? Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Renato, no finalzinho do programa, falando das doenças do sistema nervoso central e doenças do sistema nervoso periférico. Volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Saúde Celular, com o Dr. Renato, neurologista clínico, é isso, que já veio aqui várias vezes, e hoje nós estamos fazendo aí um bate-bola, vamos dizer assim, de doenças do sistema nervoso central versus doenças do sistema nervoso periférico. Aí faltou a gente falar um pouquinho aqui, uma situação em que está todo mundo apavorado, que está da esclerose múltipla, que é uma doença desmielizante, né? Ela tira a bainha da mielina, tira a bainha dos nervos, do axônio, é isso? Isso mesmo, a gente comentou aí da deficiência de B12, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso periférico, que em fases avançadas pode também desmielinizar os axônios da medula, do sistema nervoso central. Já a esclerose múltipla é uma doença primariamente que acomete os neurônios do sistema nervoso central. Então é uma doença neurodesmielinizante central. Quer dizer, desencapa, né, como você explicou bem. Imagina um fio, tira a capinha, aquela capinha de borracha que tem, fica só o fiozinho lá o fio de cobre dando um curto-circuito. É mais ou menos o que acontece com os neurônios no sistema nervoso central
e periférico também. No caso da esclerose múltipla, a pessoa tem tendência genética, é exposta a algum fator ambiental que a gente também não sabe. Não sabe, eu ia te perguntar. A gente não sabe. O organismo produz anticorpos que atacam tal fator externo e, de tabela, também atacam essa bainha de mielina, essa capinha de gordura, porque a substância tem o mecanismo de mimetismo molecular, que a gente já falou. A região do cérebro atacada, ela não consegue transmitir o impulso nervoso propriamente, de maneira eficiente, ela para de funcionar e a pessoa perde a função. E pode acontecer em qualquer lugar do cérebro. Se for, por exemplo, em região que controla a força de braço, a pessoa perde a força no braço. Se for em região de bexiga, a pessoa pode ficar com incontinência urinária. Se for em região da visão, a pessoa pode perder a visão, ou pode, pelo menos, embaçar, diminuir bastante a acuidade visual. E é evolutivo? A esclerose múltipla... A esclerose, ela vai evoluindo? Quer dizer, a pessoa vai meio que, vamos dizer, paralisando, alguma coisa assim? Ela tem dois componentes. Ela tem um componente inflamatório e tem um componente neurodegenerativo. O componente inflamatório é essa inflamação da bainha de mielina, que ela é autolimitada. Passa um tempo, esses anticorpos diminuem a concentração deles no sangue e a pessoa recupera, ao menos parcialmente, a função da área desmielinizada. Porque a bainha de mielina cresce novamente. A pessoa estando bem nutrida, essa bainha de mielina cresce novamente, a pessoa melhora. Às vezes não melhora 100%, mas nas fases iniciais da esclerose múltipla, melhora bem perto de 100%. O que acontece é que, com o passar dos anos, com surtos e melhoras, surtos de desmielinização e melhora, a doença vai adquirindo um componente neurodegenerativo. Porque ela teve um surto, melhorou quase totalmente. Vai ficando tipo uma cicatriz, aquilo ali vai... Isso, tem um segundo, melhora quase completamente. Lá para o 10º surto, a sequela que fica é bem maior. Ela não vai melhorar perto de 100%. Pode ser que ela melhore perto de 50%, 40%. Então, com os anos, ela tem um padrão neurodegenerativo também. Renato, toda doença desmielizante é esclerose múltipla? De maneira alguma. Não? Não, é uma pergunta muito boa, Regina, porque acontece muito frequentemente no consultório da pessoa fazer uma ressonância magnética do crânio por qualquer motivo, às vezes por uma dor de cabeça, por uma enxaqueca, e vem lá no laudo, verificado focos de desmielinização. A pessoa joga na internet, né? E logo vem lá, aparece esclerose múltipla, que é a causa mais famosa de desmielinização. Certo. E o paciente chega apavorado ao consultório. E a gente vai explicar, porque enxaqueca pode causar desmielinização. A enxaqueca. Enxaqueca. E não é esclerose múltipla. A enxaqueca nós podemos considerar uma doença do sistema nervoso central? Sim. Enxaqueca. Podemos sim. Infecções virais. A gente é exposto a inúmeros vírus no nosso dia a dia, né? E muitos desses vírus chegam ao nosso sistema nervoso central, só que a gente não manifesta sintoma algum, porque o nosso sistema nervoso imune os combate e resolve de maneira subclínica. Só que às vezes podem ficar cicatrizes no cérebro, pequenas desmielinizações, dessas inúmeras infecções assintomáticas que a gente tem ao longo da vida. Diabetes pode causar desmielinização. A diabetes, aliás, ela destrói bem, né, Renato? Tem que controlar, ela destrói bem. A parte, porque atinge todas as artérias nossas, do organismo todo. Né? Nós fizemos aqui um programa aqui, bem atualizado com tascas sobre diabetes, bastante interessante. Quem perdeu, assista aí pelo YouTube, só por lá, diabetes, né, que vocês vão poder acompanhar. E esse programa também vai estar depois também no YouTube. Renato, eu acho que pelo menos deu pra gente fazer um programa assim diferente, né? Explicando sobre doenças do sistema nervoso central, periférico. Eu acho que as pessoas entenderam e tenho certeza que muitas pessoas não sabiam essa diferença, não é mesmo? Sim, eu gostei muito de falar sobre o tema, acho que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas. A gente poderia fazer um programa sobre cada uma dessas doenças, mas eu estou à disposição para aprofundar, caso você julgue necessário. Não, com certeza, com certeza. Hoje foi legal a gente dar uma visão geral para todo mundo aí dessa riqueza de patologias, né? Mas esse mundo maravilhoso que é o nosso cérebro também, né, gente? Olha, comanda aí a nossa vida,
comanda tudo. Temos que cuidar bem, fazer bastante exercício. A última pergunta, rapidinho. Realmente, fazer, com uma certa idade, você fazer línguas, música, exercitar, ler bastante, ajuda na questão de manter a memória, de, vamos dizer, estimular nosso sistema nervoso central? Ajuda muito e nunca é tarde para começar, porque normalmente neurônio não cresce, neurônio não reproduz, não multiplica, mas as conexões entre os neurônios, elas podem aumentar ou diminuir de maneira muito dinâmica ao longo da vida. E quanto mais a gente estimular os neurônios, mais as comunicações entre eles vão aumentar e a capacidade de processamento, de memória da pessoa aumenta. É isso. Então, Renato, muito obrigada mais uma vez, meu querido amigo, grande neurologista, doutor Renato Olegário. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, leva o nosso coração, tá bem? Obrigado. E a vocês eu quero agradecer muito a audiência, o carinho, né? Comigo e com meus colegas e todos que vêm aqui colaborar com essas informações que eu tenho certeza faz diferença na sua vida e na vida da sua família. Até a próxima semana, claro, se assim Deus permitir. Até lá.